Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Conversa com Luana Ribeiro. E hoje nós estamos com um convidado mega super especial, um médico jovem, dinâmico e que focou muito a sua carreira no parto humanizado. E vamos falar agora com o Dr. Cairo, que é bem conhecido nas redes sociais, bem dinâmico, interage muito com as pessoas. E uma das suas áreas de atuação na ginecologia e obstetrícia é o parto humanizado. Eu vou passar a palavra para ele se apresentar, contar um pouco do início da sua carreira e o que levou a focar no parto humanizado. Oi, bom dia, Luana. Primeiro, agradecer pelo convite. Do jeito que você está falando que eu sou dinâmico, eu sempre admirei você também por você ser uma mulher dinâmica, forte e também por cuidar da causa feminina. Obrigada. A gente estava conversando um pouquinho sobre algumas coisas do parto humanizado que a gente vai falar daqui a pouco, e uma das primeiras referências que eu tive de você foi isso, quando eu estava no meu processo de formação ainda. Então, a Luana já falou, meu nome, me chamo Cairo, eu vim do Piauí, moro no Tocantins desde o ano de 2010, vim para fazer faculdade de medicina, sou aluno do ProUni, estudei em escola pública no meu ensino médio, passei no vestibular aqui e desde a faculdade eu já me interessava pela ginecologia e obstetrícia desde ali, antes de entrar na prática ainda, desde o 7º período. Quando eu entrei no internato, que são os 2 últimos anos, a gente passa por todas as especialidades. Eu já tinha afinidade com obstetrícia e a minha primeira especialidade que eu rodei foi na obstetrícia. O primeiro lugar que eu tive contato com o hospital para viver na rotina do hospital foi no Dona Regina. Então você já chegou assim, num hospital de grande fluxo, grande movimento? E meu primeiro dia foi na sala de parto. Então já era algo que me encantava, porque eu gosto de cuidar de mulheres. Para a gente é o tipo de paciente que se cuida, que volta, que tem rotina, é a paciente geralmente que é mais fiel ao médico, à equipe. E vivenciei essa experiência no Dona Regina do parto, do nascimento, que é uma coisa que me encanta assim de forma que eu não sei nem explicar. O quanto eu gosto de estar diante de nascimentos. Né? Seu olho até brilha. Eu gosto. Quem te acompanha nas redes sente muito isso também, né? Sim. Essa questão do parto humanizado. E essa lei do parto humanizado aqui no estado de Tocantins, 3.113, do ano de 2016, é de minha autoria. E como muitas outras leis que eu tive a oportunidade de fazer, são feitas por várias pessoas, por várias mãos, várias cabeças pensantes. E uma das pessoas importantíssimas dessa lei é a Vilma Manduca, que é doula. E hoje na lei, porque num período as parteiras elas foram quase extintas, né? Sim. E hoje voltou, e a lei do parto humanizado, ela faz com que as mulheres tenham um atendimento mais personalizado, respeitoso, e que elas tenham direito de um acompanhante, pode ser o marido, a mãe, uma amiga, quem você quiser, de livre escolha, independente do sexo feminino, masculino, qualquer pessoa pode acompanhar a paciente. E a doula, tem o direito da doula durante o parto e o pós-parto dentro da sala. Inclusive, na pandemia foi suspenso, né? E aí foi uma luta grande dos médicos, das doulas. Você se manifestou diante disso? Isso, aí nós conseguimos voltar, porque tinha, durante a pandemia... A ausência do acompanhante no hospital. A ausência da acompanhante, a ausência da doula por causa do número de reduzido dentro dos hospitais para evitar a contaminação. Mas com muita luta nós conseguimos Graças voltar às doulas. E conta pra gente assim, como é que funciona o parto humanizado, porque muitas mulheres ainda têm medo do parto natural, que é o parto normal, né? Uhum. E existem muitos tabus também. Tem muitos médicos que também não gostam de fazer o parto normal, né? Sim. Mas nos países mais desenvolvidos, o parto normal é uma coisa extremamente natural. É a prioridade.
E o parto cesáreo é feito em um último caso, só quando tem risco para a mãe ou para o bebê. Então, vamos falar, eu, por exemplo, eu queria muito ter feito o parto natural do João e do Pedro, não consegui de nenhum. Não encaixam de jeito nenhum, não tenho dilatação. Eu sei que tem indutores de dilatação, sim. Mas sem encaixar não tinha como, teve que cair na faca. E eu, assim, eu acho que porque eu sempre quis, as mulheres têm muito medo do parto normal, um parto natural. Justamente por conta desses tabus. Essa pergunta que você me fez foi a mesma pergunta que a última paciente que eu atendi antes de vir para cá fez para mim. Por que as pessoas têm tanto medo de parto normal? Porque quando ela tá lá comigo, muitas mulheres me procuram. Claro, tem mulheres que me procuram e querem cesárea. Outras procuram por mim e falam assim, Dr. Cairo, eu vim aqui porque eu quero um parto normal. Mas não é o Cairo que vai fazer ela ter um parto normal. Eu falei assim para ela, olha, não sou eu que vou fazer você parir. Desde o início da vida, a humanidade hoje existe porque as mulheres pariram, porque as pessoas perpetuaram a espécie e a cesárea é uma coisa bem nova. Não é, a cesárea é uma tecnologia recente. As mulheres pariam, faz parte do organismo feminino, faz parte do corpo. O que acontece? Que na década de 70, muitas mulheres morriam por causa dos partos domiciliares. Não tinha assistência, passava por algumas intercorrências, hemorragia, infecção e tinha um índice de morte materna e fetal muito grande. O que foi feito? O parto foi hospitalizado. As parteiras começaram a perder essa condução dos partos e o parto se tornou mecânico. Produção em série. Tem que respeitar os tempos, a fila de pessoas para entrar no hospital, o fluxo, e acabou que o parto foi deixando de ser o que a gente chama de fisiológico, acontecendo nos tempos. Muitos médicos hoje não assistem parto normal por quê? Como que funciona a minha vida? Para eu viajar hoje, eu preciso marcar uma viagem com 10 meses, 12 meses de antecedência. Porque no dia que a paciente chega para mim e fala assim, doutor, estou começando meu pré-natal hoje com você. Se eu digo que eu vou começar o pré-natal dela, eu não posso chegar na metade e dizer assim, olha, eu decidi fazer uma viagem. Então agora você vai ter que passar para outra pessoa ou correr o risco de eu não estar aqui. É uma responsabilidade muito grande. E a pessoa, a mulher quando está grávida, você já ficou grávida 2 vezes, você sabe o tanto que muda. Muda o corpo, muda a mente, muda tudo. O psicológico da mulher fica totalmente diferente, abalado. Então, desestabiliza. O médico para ela, o obstetra, é um ponto de equilíbrio, ali a equipe dela. E você abandonar ela no meio desse período é um desrespeito muito grande. Sem uma explicação, sem um motivo bem condizente ali com a necessidade de ela mudar esse curso. Então, humanizar o parto não é só lá no dia. Essa humanização é desde o dia que a família chega para você. É você ouvir. A informação é a maior forma de respeito que um profissional, um médico, no caso estou falando de mim como obstetra, eu posso fazer para um paciente minha. Antigamente, o que a gente esperava do paciente? Que ele ficasse totalmente à mercê das nossas decisões. Você vai tomar isso por isso, e toma. O paciente tomava e não questionava. Hoje todo mundo tem acesso à informação. Hoje os pacientes chegam para mim com coisas que eu não sei. E eu vou estudar para saber o porquê que eu uso e se aquilo realmente vai fazer um bom efeito, se aquilo ali vai ter resposta. Então, humanizar o parto é simplesmente respeitar as pessoas. Humanizar a medicina é a gente respeitar o paciente como uma pessoa no momento de fragilidade, insegurança. Se uma pessoa vai a um médico, é porque ela procura um ponto de equilíbrio. Não adianta ela sair de lá sem saber o que eu fiz com ela. E a gravidez, as pessoas falam gravidez não é doença. E realmente não é doença. É uma grande bênção, é uma coisa que Deus propiciou ao ser humano fantástica, mas é uma grande transformação genética. Sim. E a mulher muda. Muda, transforma, assim, é interessante, tudo, né? Muda. Muda o físico, muda o mental, muda tudo. E aí, E você falou uma coisa muito importante, o emocional, o psicológico, por causa do turbilhão de hormônios, de alteração Sim. hormonal, você está gerando uma vida dentro de você. Pensar né? que você vai ter que dar conta dessa vida depois que nascer, são as inseguranças que aparecem no final. E por que muitos médicos não assistem parto normal? Porque isso que eu estou falando é a minha disponibilidade. Demora demais. Eu hoje consigo trabalhar com isso.
eu não tenho filhos. O meu estilo de vida hoje permite que eu me programe para estar à disposição. Manhã, tarde, noite, madrugada. Eu estou na minha casa, alguém me liga 2, 3, 4 horas da manhã. Eu saio para ver, a gente acompanha parto. E como é que funciona? Por exemplo, a pessoa te liga e fala, doutor, tá na hora. Ou então, olha, eu tô sentindo uma dor assim, assado. Aí você fala, eu acho que você está em trabalho de parto. E aí? Quanto tempo demora um parto natural? Tá. Numa mulher que está, geralmente quando a paciente, a gente estuda durante a gravidez os sinais de trabalho de parto. Então as pacientes elas já são conscientizadas. Quando elas sentem uns sintomas que já é como se fosse trabalho de parto mesmo, elas avisam, eu sempre peço para ser avisado, e eu converso com ela, como que está a contração, tá assim, a gente sempre conversa por telefone. E a gente vê que é trabalho de parto mesmo, ok, a gente se encontra, seja na clínica ou seja no hospital e faz uma avaliação. Às vezes a paciente está na fase inicial, às vezes ela vai para casa, a doula acompanha. Antigamente internava a paciente no comecinho, hoje a gente tem segurança para a paciente ultrapassar determinadas fases do trabalho de parto em casa e ir para o hospital no momento do nascimento. E é muito relativo a quantidade de horas, mas se a gente pegar pelo Ministério da Saúde, uma gestante em primeira gestação, que quando ela entra na fase ativa mesmo de trabalho de parto, ela pode levar de 8 a 18 horas para parir. Ixi, então o médico tem que estar muito disponível, de 8 a 18 horas. É por isso que tem muitos médicos que não gostam de, não querem fazer, não fazem parto natural, né? Não, porque para a rotina, e é justamente isso, para a rotina dele, imagina uma mulher médica, mãe de 3 filhos, que tem filho pequeno em casa, trabalhar com disponibilidade para parto. Ela não vai ter condições de assistir, mas ela também não pode dizer que o parto normal é mais perigoso que a cesariana. Ela não pode prestar a assistência para o estilo de vida que ela leva. Mas não se pode dizer que o parto normal é perigoso, mais perigoso do que a cesariana. Eu já tive lendo sobre isso. O parto normal, ele ajuda, inclusive, quando o bebê está saindo, ele faz uma força que ajuda o pulmão e evita que a criança tenha problemas respiratórios. Então, é muito saudável. A amamentação na primeira hora, o vínculo de mãe com filho. Porque você vai... como é tudo mais natural, o processo de aproximação de mãe com filho é muito mais rápido, né? E menos risco de sangramento, menos risco de hemorragia. A gente tem as vantagens do parto normal. Luana, se alguém chegar para mim hoje e disser assim, Cairo, eu quero uma cesárea e quero um parto normal. Essas duas pacientes, vamos falar do que as pessoas geralmente questionam. Em termos de preço, o que cobra? É óbvio que para a gente que faz uma cesárea em menos de 1 hora e ganha a mesma coisa que ganha num parto normal, é muito melhor. Porque então que eu vou na internet e falo, olha, vocês têm direito. Não é porque eu ganho mais com o parto normal. É porque as pessoas têm direito de saber que essa via de nascimento é segura e possível. As mulheres desistem porque as pessoas falam que é perigoso. Desistem por medo. E através do conhecimento a gente combate esse medo. E assim, as mulheres têm assim, o tabu de fazer o parto normal e não ficar bom lá. A florzinha não ficar boa. E aí? Então, piora, como é que é? O que acontece? Tem o tal do pico que algumas pessoas precisam, tem outras que não. Como é que funciona? Hoje em dia, o que a gente chama de pique ou a episiotomia, a gente fala que ela está proscrita, a gente não indica mais. Porque antigamente as mulheres tinham que parir deitadas, com o braço aqui e os joelhos numa perneira. Isso não existe mais. A humanização do parto permitiu com que as mulheres assumissem outras posições. Na lei, inclusive, fala sobre isso. Justamente. A mulher vai parir na posição que ela quer. E a gente sabe que é muito melhor a mulher ficar de pé, deitada, de lado, do que fazer um pique para diminuir a pressão na vagina. É melhor a gente usar a gravidade a favor dela, para não precisar mutilar a mulher. E a elasticidade da vagina depois do parto normal fica prejudicada ou não tem nada a ver? O que faz a mulher ficar com a vagina frouxa, como muitas mulheres têm medo? O que faz a mulher ter incontinência urinária? Eu vou espirrar, perdi urina. Não é o parto em si, é a gravidez. As mulheres... Então, quem faz um parto cesáreo também corre o mesmo risco? O mesmo risco. Eu tenho pacientes minhas que tiveram 3 gestações, 3 cesarianas, nunca entraram em trabalho de parto,
têm incontinência urinária e sentem a vagina frouxa. Ah, estou soltando pum pela minha vagina na hora da relação sexual. Estou me sentindo frouxa. E ela nunca teve um parto normal. A gente tem graus de qualidade da mucosa, qualidade de pele. Imagina o colágeno. Nem todo mundo tem o mesmo colágeno. Tem gente que é mais flácido, tem gente que é menos flácido. A mesma coisa ocorre lá na vagina, na mucosa vaginal. O que algumas mulheres passam? Essas mulheres que têm maior fragilidade, durante a gestação, toda essa pressão que aumenta na barriga, joga a musculatura, o assoalho, a sustentação da vagina lá para baixo. É uma pressão que é colocada lá embaixo. Aumenta a elasticidade, aumenta a flacidez, aumenta a chance de a mulher ter incontinência. Não é pelo parto em si. Tem mulheres que depois do parto normal ficaram com a vagina mais apertada. O que a gente recomenda? E é por isso que a gente acaba encaminhando a mulher para uma terapia complementar, uma equipe multiprofissional. É a importância da fisioterapia pélvica hoje. Para todas, não é para a mulher que está grávida só não. Para melhorar a qualidade de vida sexual, para a mulher reconhecer o períneo. As mulheres têm vergonha de conhecer a própria vagina, não conhecem a potência da musculatura que a vagina tem, e tem. Hoje as pessoas estão mais livres para falar sobre esses temas, né? As mulheres, principalmente. Principalmente as mulheres, porque antes era um tabu muito grande, era muito constrangedor falar sobre esses assuntos, né? Sim. E me fala, o parto natural, eu vi que você faz em banheira às vezes. Como é que é? Onde que é esse lugar que você faz? Que eu fiquei com essa curiosidade. Aqui em Palmas... Tem um hospital tem. Ou a pessoa faz em casa? No hospital. Hoje, o nosso conselho, ele não proíbe, mas ele não recomenda o parto domiciliar dentro do nosso estado ainda. Alguns estados vai têm que essa tenha recomendação. uma ocorrência, assim, uma intercorrência, que o bebê ou a mãe precise de um socorro, o hospital geralmente é preparado para socorrer o paciente. A gente né? ainda não tem serviços de resposta rápida suficientes para isso. Por exemplo, Gisele Bündchen pariu em casa, né? Mas tinha um serviço todo montado na Europa, resposta rápida, hospital perto, ambulância, toda uma equipe. A gente ainda não tem esse tipo de serviço em Palmas. Então, para o meio médico, isso ainda não é possível. Então, a gente tem 2 hospitais aqui em Palmas, o Hospital Cristo Rei, o Hospital Santa Teresa. Logo, logo, o Hospital da Unimed também vai ter. São hospitais que têm sala de parto e tem aquela banheira, né? São as salas adaptadas para a mulher se movimentar, se posicionar, com chuveiro, para a família ficar ali, que é como deve estar. E aí tem a temperatura correta. Hidromassagem, musicoterapia, cromoterapia, que são as terapias de analgesia de dor que a gente usa. Parece besteira, mas quando a mulher está desesperada com dor, por exemplo, que é o que a gente vê às vezes quando a paciente não tem informação, não tem equipe, foi o que aconteceu muito na pandemia, as mulheres sozinhas. Uma música, uma luz apagada, um aroma, uma massagem faz a mulher chegar até o fim do trabalho de parto com muito mais conforto. E isso é uma das poucas coisas que envolvem a humanização, tornar o trabalho de parto mais decente. Uma comparação que eu faço, Luana, é o seguinte: se eu pego uma mulher com 40 semanas e deixo ela solta no meio do mato e dou só comida para ela, deixo lá um frigobar e comida e ela fica lá sozinha, a probabilidade dela parir é imensa, sozinha, sem médico, sem doula. Instinto humano. É instinto, faz parte do corpo dela. Aí eu digo assim: se eu estiver com muito sono e quiser deitar agora no chão daqui, e estiver com muito sono, eu vou dormir aqui. Mas não vai ser confortável. Se eu estiver na minha casa, com o meu ar-condicionado ligado, na minha cama, com edredom, vai ser muito mais confortável. Ter uma equipe, ter respeito durante o trabalho de parto é você dar conforto para aquele momento de tensão, de dor, de exaustão, de medo. Então, humanizar o parto é dar conforto para esse momento. Porque a gente não faz, a gente assiste a mulher parir e garante segurança quando precisa. Isso é humanização. E a criança, ela sai na água, já sai, como é que fica a respiração, a curiosidade? Então, vamos lá. O bebê está dentro da barriga, ele recebe oxigênio através da respiração da mãe, cordão umbilical, e ele está lá boiando no líquido amniótico. Quando a mulher tem o trabalho de parto na água, por que a gente põe na água? Porque é um dos métodos de alívio natural da dor. A água morna alivia, relaxa a musculatura durante o trabalho de parto e acalma a mulher. Aquilo auxilia nesse processo, diminui as lacerações no períneo, né?
E quando o bebê nasce, ele estava na água e ele vai para dentro d'água. Quando eu tiro o bebê que ele chora, eu não posso mais soltar esse bebê para a água, porque aí ele já respirou pela primeira vez, senão eu vou afogar. Então o bebê pode nascer na água e ele é retirado. Não Fantástico. É muito legal. É É emocionante. Eu só vi assim, pela internet, né? Hoje você tem tudo na internet, né? Tudo. Mas pessoalmente eu nunca vi. Deve ser incrível, deve ser incrível. fantástico. E a gente acaba se conectando bastante com essas famílias. E eu acho interessante porque, assim, muitos médicos não têm mais essa disponibilidade de fazer esse trabalho que você faz. Por isso, assim, eu fiquei encantada com o seu trabalho. Aqui a gente tem alguns colegas que fazem, inclusive lá na nossa clínica, a gente preza muito por trabalhar com isso, oferecer para a paciente o que ela espera. Fala o nome da clínica, eu sei, 8 de março. Clínica 8 de março. Lá hoje nós temos uma equipe de 8 ginecologistas. Nós somos, a clínica sou eu, o Edu, doutora Poliana, doutora Poliana, doutora Bruna, e tem mais os nossos colegas que trabalham conosco lá. E a nossa lei lá dentro é o seguinte: a paciente quer parto normal, a paciente quer cesárea, tá tudo bem para a escolha dela, dentro dos limites de segurança? Se eu vou dizer que não dá, eu estou baseado em alguma coisa ou estou baseado na minha vontade? Eu estou baseado em evidência científica para falar para ela? Sim, tá tudo bem para ela. Então vai ser o que ela quiser, é o que ela espera, o que a gente dá conta de ofertar, porque é disso que as pessoas precisam, é isso que as pessoas precisam quando vão procurar médicos, não só ginecologistas. E foi uma coisa que eu vi durante a minha vida, porque eu já vi pessoas minhas passando por situações com médicos que eu hoje fico pensando, meu Deus, como eu já fui rude, né? Então, quando a gente fala de humanizar, é o seguinte: você passa por uma pessoa, você chega no trabalho pela manhã, você dá bom dia, você cumprimenta. Às vezes você vai lá, conversa com ela, respira fundo num dia que você está mal e você trata ela com educação, com cordialidade, porque as pessoas não merecem falta de educação. E para mim, quando eu vou explicar para os meus alunos, eu sou professor aqui no ITEPAC Palmas, eu falo assim, olha, eu falo isso para vocês e não usem isso só quando for tocar numa mulher que já tem um estigma, uma carga social terrivelmente difícil na vida delas. Usem isso para tudo, para as pessoas. Humanizar a sua convivência com as pessoas. É você ter educação. É você tocar numa mulher com cuidado. É você pedir licença. E uma coisa que eu vou te dizer. Você imagina, a mulher nasce, já na infância, já usa calcinha, sutiã. Sempre ela preserva os órgãos sexuais. Sim. Ela chega em algum momento da vida dela em que ela vai mostrar isso para um companheiro, para uma companheira, para alguém que está ali dentro da vida dela. Tem uma relação afetiva. Ela vai mostrar os órgãos sexuais. Aí ela chega para um cara, obstetra, homem, que está num plantão, que ela nunca viu, e no dia do parto dela ele vai ter que ficar tocando a vagina dela. Se a pessoa não tiver educação, se a pessoa não for humana, digna, respeito, a mulher vai se sentir estuprada. É esse o sentimento. É isso que as mulheres passaram muito tempo. Violentada, violada. E é isso que aconteceu e acontece. Isso é grave. É grave. E aí a gente traz para a questão psicológica. Já está abalada. Já é mulher que já sofre o tanto de coisa que sofre dentro da sociedade. Se você trata uma pessoa dessa com falta de educação, grosseria, e você aborda um órgão sexual dela com grosseria, você está estuprando ela. É a mesma coisa. Para mim não tem diferença. É isso aí. E tem uma outra coisa também que eu acho muito interessante. Eu, quando tive minha primeira gestação, como eu tinha o desejo de fazer o parto normal, eu conversei com a prima minha, que ela é anestesiologista, ela mora nos Estados Unidos, ela falou, olha, aqui é só parto normal, só em casos extremos para ter parto cesáreo. Ela falou, mas aí no Brasil, eu te aconselho a procurar algum médico, alguma médica que tenha afinidade com esse tipo de parto. E isso ficou gravado na minha memória. E aí eu pesquisando, lendo sobre o assunto, eu observei que além de ser bom para o bebê, para a saúde do bebê, o parto natural, o parto normal, que o nome já diz, gente, normal. Natural. Para a mulher também, para o corpo feminino, né? O corpo da mulher volta muito mais rápido. Sim.
do que... Porque o parto normal, o pessoal tem aquele tabu da dor da hora. E a dor é só naquele momento. E a gente tem métodos também para aliviar a dor. É isso tem analgesia hoje, né? Sim. Quero que você fale um pouco disso e do resultado do corpo da mulher. Porque no parto cesáreo, ela fica depois... Corta várias camadas. São quantas camadas? 7. 7 camadas. Então, ela fica arrebentada. Sim. E sem contar que depois fica um capuzinho de fusca ali, uma cicatriz que você vai ver, conviver pro resto da vida. Sim. Por mais que a sua cicatrização seja boa, que o médico seja bom no corte... Pode acontecer. Né? Fica a cicatriz. Não tem como. Não tem como. Então, assim, o parto natural também, ele deixa o corpo da mulher... Uma recuperação mais rápida. Uma recuperação mais rápida. E eu quero que você fala disso, do corpo da mulher e da analgesia. Sim. Hoje, como boas tecnologias surgem, a analgesia de parto feita pelo anestesista, amo meus amigos anestesistas nesse momento aí também. Que são extremamente importantes. Demais nas 2 vias de parto. Hoje está dentro das boas práticas da Organização Mundial de Saúde a analgesia de parto medicamentosa, né? Fazer analgesia, como se fosse a RAC que faz para cesárea, no mesmo lugar, só que deixa um catéter e na coluna. Justamente, deixa esse catéter na mulher durante o trabalho de parto. Ela não perde a movimentação das pernas, mas alivia a dor. Às vezes, a gente faz analgesia só para a mulher dormir. A ciência é fantástica. Passou a noite toda em trabalho de parto, com dor, não dou mais conta, mas quero parir, mas está tudo bem com o bebê. O que a gente pode fazer? Vamos fazer você descansar? Vamos pro centro cirúrgico, vamos fazer analgesia, a gente volta para a sala de parto. Faz analgesia, sente um alívio, volta, dorme ali 40 minutos, a mulher acorda com fome, com sede, vamos voltar, trabalha, o bebê nasce. Da mesma forma, tem mulheres que deixam de parir pelo cansaço, tem mulheres que não vão parir pela dor, só pela dor, puramente pela dor. E ela tinha condições de parir de parto normal. E a gente pode ofertar isso para ela. Então, em determinadas fases do trabalho de parto, a gente pode lançar a mão disso e isso pode ser feito várias vezes porque fica o catéter. Então, não voltou a dor, faz mais um pouquinho. Voltou, faz mais um pouquinho. Tudo dentro dos limites de segurança e sempre vendo se o bebê está respondendo a isso de alguma forma. Então, é uma boa prática. Em relação à outra pergunta, que é sobre a recuperação da mulher, então a gente imagina que a cesárea é um ato cirúrgico. Então, depois que a gente abre uma barriga, fecha uma barriga, tem mais chance de aderência, bexiga grudar com o intestino, útero grudar com o intestino. É um ato cirúrgico, você está mexendo no lugar que estava parado ali. Gente, então, são 7, você viu o doutor Caio falando? 7 camadas para te abrir, né? E o parto normal é aquela dor, é na hora e fim, depois acabou. Justamente. E o parto... cesáreo, depois você vai ficar um tempão para se recuperar. Para se recuperar. Hoje a gente tem, assim, várias coisas que a gente pode fazer para melhorar a recuperação pós-cesárea, mas a gente sabe que é uma agressão. Então, a gente aumenta o risco de infecção, aumenta o risco de sangramento, a mulher fica mais debilitada, a mulher que tem parto normal no outro dia está caminhando, está lavando roupa, tá... Mas, assim, claro que ela tem que descansar porque ela está passando por uma cicatrização. Saiu uma placenta ali de dentro do útero. Só que é comprovado que a mulher que tem parto normal, ela amamenta mais rápido. O útero, ele volta mais rápido para o lugar. Que, inclusive, a amamentação ajuda a contrair o útero. Justamente. E perde peso, porque queima caloria. Peso. Meia hora de amamentação queima mais caloria que meia hora de corrida. E amamentar é fantástico. É uma das melhores sensações que o ser humano pode ter na vida. Eu não gostei, não vou mentir, eu detestei ficar grávida, porque eu enjoei do primeiro ao último dia. Acontece. E aí sua respiração fica mais difícil, não dorme direito, não você não consegue dormir direito. Tem mulher que fala, na gestação morri de sono. Gente, eu não conseguia dormir. Mas, a partir do momento que o neném nasceu e que eu fui amamentar, foi a melhor sensação de toda a minha vida. Amamentar vínculo. É maravilhoso, gente. Assim, eu até me emociono, lembrando. Foi um dos sentimentos mais lindos que eu tive da minha vida, foi a amamentação. Tanto o João quanto o Pedro. Porque é o sentimento de você ser provedora mesmo, de você... o sustento depende de você ali naquele momento. Então, é uma coisa que só mãe dá conta de fazer. E você tá amamentando assim, você olha pro bebê, ele olha dentro dos seus olhos assim, é incrível.
totalmente dependente Eu tô de toda você. arrepiada, gente. Aí as pessoas falam assim, você fica romantizando o parto, né? Vocês romantizam, Não, o botam parto música. não é romântico. Vocês ficam... Mas pra gente, Agora, o que tem de amamentar romântico? é incrível, é surreal. É uma das melhores sensações que o ser humano pode sentir na vida. Pra gente, o que tem de romântico como profissional? Imagina que uma família chega pra mim, às vezes a gente não para, tem dias que eu não penso nisso, e tem dias que eu paro pra pensar nisso. A família chega pra mim e eles planejaram aquela gestação, tudo em casa tá girando em torno daquilo, ninguém viaja, ninguém constrói, agora a questão financeira é pra isso, a nossa organização de trabalho é pra isso, a família tá girando em torno disso. Aí você tá ali só como médico fazendo o pré-natal, mas a expectativa deles é imensa daquele encontro. Naquele dia você está presenciando a primeira vez que um pai e uma mãe veem o filho deles. Não deve existir um momento dentro da vida humana onde rola assim, mais amor do que aquele momento ali. Fantástico. Isso. Imagina, então pra gente é importante sentir isso. Pra mim é sensacional estar diante de um nascimento. Todas as vezes é diferente. Você fala assim, é muito lindo você falando assim. Você aí eu falo, realmente é apaixonado num parto aí, numa mulher gestante. Mas olha, gente, eu respeito muito essa questão de dar lugar para uma mulher grávida sentar, para um idoso. São momentos de fragilidade Eu reais. ainda não sou idosa. Tá longe, lá. Eu acho que tá muito longe. Mas assim, como eu já tive gestação e eu enjoei do primeiro ao último dia e eu não achei fácil ser gestante, eu respeito muito uma mulher gestante, porque não é fácil. Então, assim, aquela questão da empatia, é você levantar para uma mulher gestante, o local numa fila, o atendimento prioritário, né? Eu acho essas coisas extremamente importantes. São direitos importantes e que devem continuar sendo respeitados. Outra coisa que você falou, que é interessante, é sobre essa questão de você ter passado mal na gravidez e ter sido uma experiência difícil. Muitas mulheres têm medo de falar isso, né? Que as pessoas julgam mulheres que falam, minha gravidez está difícil, como se a mulher não gostasse do filho. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E tem muita mulher que deixa de falar porque as pessoas julgam. Porque a gravidez é difícil. Tem mulher que fala assim, olha, doutor, não me senti bem, minha gravidez foi super difícil, eu não gosto muito de estar grávida, não, eu gosto de ter meu filho no meu braço. Isso no meu caso. A gente não deve julgar, cada um sabe o que passou na gravidez. Agora tem mulher que fala, foi ótimo, foi lindo estar gestante, parabéns. Parabéns, graças a Deus, foi uma experiência boa, mas não é fácil, né? Não é fácil, gente, uma gestação é para as fortes. Assim a mulher que amamenta fala assim, nossa, pra mim foi ótimo amamentar. E eu pra mim, por exemplo, foi lindo. 2 pacientes com depressão pós-parto por conta que a amamentação foi um gatilho, dificuldade e precisando ali de uma rede de apoio, de consultoria, mas com medo de falar que a amamentação estava sendo difícil, por medo de ser julgada. As pessoas têm medo muito do julgamento, né? No meu caso, assim, eu tive muito leite, muito leite, até fiz doação de leite. Eu parecia uma vaca holandesa. Então, não tive dificuldade nenhuma. Tem mulher também que não tem o bico do peito, né? Tem. Que dificulta a amamentação. Existem as mulheres que não vão conseguir amamentar. E temos alternativas para isso. E as pessoas não devem sucumbir a isso, não. As pessoas se preocupam muito. Foi muito importante você falar sobre a questão do julgamento, né? Sim. Tem mulher que tem medo realmente de falar que foi difícil estar grávida, estar gestante, né? Tem gente que tem vergonha, porque realmente as pessoas julgam muito o próximo, né? A gravidez, ela não é uma doença, mas ela abre espaço para várias. E é quase, bem parecidinha, gente, é bem parecidinha, é uma mutação genética, né? É uma mudança muito grande. Uma grande. alteração genética, sim, gente. Não é fácil, Carregar uma pessoa dentro de você não é fácil, não. Não é fácil. E assim, escurece. Uma coisa que eu não sabia até ficar grávida. Escurece o bico do peito, escurece axila, virilha, meu A Deus. vagina fica mais escura, os lábios ficam mais escuros. Isso eu nem queria olhar. Porque pigmenta. Não queria nem ver. A linha aqui, ó, no meio fica mais pigmentada. Tem gente que tem uma linha que fica bem escura, não foi meu caso, né?
Mas tem gente que fica, eu Isso é descobri só uma depois. das coisas. A mulher tem prisão de ventre, hemorroida, perna inchada, o melasma no rosto. É alteração em todos os sistemas. Azia e mais chance de ter infecção de urina. Então, Ai, por isso que a gente fala que não é doença, mas traz um monte de coisa. Como eu enjoei muito, eu tinha azia demais, meu Deus do céu. Eu não sou de comer doce, mas na gravidez eu me alimentava de doce. Por quê? Porque doce não tem cheiro. Era o que você aguentava comer. Era o que eu dava conta de comer. Mas é isso. Mas também, depois que o neném nasce, Tá aí tudo é bem, outra esquece. coisa, Já quer outro. amamentação. Com 6 meses já esqueceu de tudo isso, já tá, nossa, que bonitinho, quero outro. É, mas não é fácil, né? Não é fácil. E aí, que mais que você tem para contar pra gente, assim, do parto humanizado? Alguma experiência, alguma história? Sim. E assim, tem aqueles partos também, eu vi uma pessoa falando, eu achei fantástico. Eu tava no salão fazendo a unha e vi uma mulher falando, ai, gente, eu cheguei, parecia um quiabo, eu parei e nem vi. Tem gente também que não sente nada, né? Tem mulheres que, claro, todo mundo tem um limiar de dor diferente um do outro. Eu já tive pacientes minhas, por exemplo, recentemente, eu tinha uma paciente minha que estava caminhando aqui pela cidade, a mulher vai parir com 7 centímetros ou com 10 centímetros de dilatação, né, para o bebê nascer do colo. E ela estava andando por Palmas com 7 centímetros. Foi parir 7 dias depois. Ela não estava em trabalho de parto, o colo estava dilatando aos pouquinhos e ela chegou, quase pariu sem dor. Né? Existem as mulheres, mas essas são as exceções. As mulheres que vão parir com pouca dor. Isso não é comum. Quem já teve mais de um filho de parto normal, claro que vai parir mais rápido. Também. E vai parir com menos dor, porque vai ser um processo mais rápido. E o corpo ele é tão inteligente que a ocitocina, que é o que faz o útero contrair, ela está presente assim, em 3 grandes momentos da vida da mulher. Na amamentação, para ejetar o leite, quando o bebê está mamando. No trabalho de parto e no orgasmo. Então, por exemplo, a ocitocina aumenta a libido, a ocitocina, quando a pessoa está apaixonada ali, está nas preliminares, ocorre uma descarga enorme de ocitocina. Então, são em momentos em que a pessoa fica anestesiada. Se a mulher não tivesse esse efeito da ocitocina, a dor dela seria muito maior. E a mulher, no trabalho de parto, no final, ela entra no estado de embriaguez. É impressionante. Ela fala coisa que ela não falaria, ela esquece de coisas que aconteceram, porque é uma descarga muito grande. Se ela não esquecesse dessa dor, ela não tinha outro filho, não. Mas isso é o corpo, é a natureza que é perfeita. Mas diz que é só na hora ali, a dor e depois pronto. Aí tem mulher que esquece. Ah, não, nem lembro, talvez não tenha doído tanto. A outra coisa que você perguntou, se tinha outra coisa que eu queria falar tem mulheres que vão entrar em trabalho de parto, vão começar o trabalho de parto, mas ele não vai evoluir. Seja porque o bebê ou ela correram algum risco, ou seja porque o trabalho de parto não evoluiu e ela vai para uma cesariana. Foi meu caso. E eu ainda fiquei insistindo. Quem fez meu parto foi a doutora Rosemary Latrônico. E eu falava, mas não tem jeito. Ela falou, Luana, não existe como. O bebê não encaixou, que é primordial o bebê encaixar. E às vezes não vai acontecer, o trabalho de parto não vai evoluir, ele não vai chegar. E essas pessoas não devem, porque tem gente que se prepara para o parto normal, mas não se preparou para uma cesariana. Porque eu não queria aceitar na minha cabeça. No fim das contas, por mais que ele seja mais seguro, que seja uma via de parto, a mulher não é mais ou menos mãe porque pariu de normal ou pariu de cesárea. Então, quem, por medo, por qualquer razão que seja, foi para uma cesariana, quem foi para uma cesariana porque o trabalho de parto não evoluiu, não é mais ou menos do que a outra que pariu. Eu estava assim com a cabeça tão de não aceitar o parto cesáreo, que quando eu tive que fazer o parto cesáreo, quando o João e o Pedro, as duas gravidezes, porque eu não quis tratar, eu não quero tratar nenhum filho diferente que o outro. Sim. Eu preocupo muito com isso. E aí, como não deu para fazer o parto normal, que eu fui para cesárea, depois de 6 horas que dá o primeiro banho do neném. Uhum. E você está se recuperando da anestesia, eu não quis nem saber. Eu levantei da cama, pessoal, ai, calma, você vai ficar tonta, você vai desmaiar, vai cair. Dar o banho. O primeiro banho, assim, fiquei muito conhecida no Hospital Cristo Rei, porque eu levantei, dei o primeiro banho do João, eu falei, o primeiro banho do meu filho, quem vai dar sou eu, e com o Pedro não foi diferente. Acho que tem a ver um pouco com essa coisa que você falou da aceitação, porque eu queria muito o parto normal e não pude, né? Sim. Então tem muitas mulheres que ficam frustradas e até gatilho também para blues puerperal, para depressão, porque não tiveram a via de parto que foi sonhada. Aí, por que a gente hoje fala de cesárea humanizada?
Porque a família participa, o pai está ali junto, a gente consegue um contato pele a pele hoje, depois da cesariana, o bebê já fica no peito, a gente já consegue colocar o bebê no peito da mãe. Eu tive essa oportunidade com os dois. E aí a gente deixa aquele momento, um momento em família, assim como seria um parto normal. Justamente para a mulher não se frustrar, porque o nascimento é o que importa ali naquele momento. Então, que as mulheres não se sintam frustradas se precisarem de uma cesariana também, porque foi uma indicação e foi a via de parto que deu certo. O mais importante é que as pessoas saibam que, uma mensagem que eu quero deixar, a informação está aí e que a gente deve perguntar mesmo. A gente não tem que ser refém de ninguém como paciente, a gente deve perguntar, questionar, saber por que as coisas são assim, pesquisar, buscar evidências, saber se quem está te acompanhando está dentro das evidências, está te explicando as coisas de acordo com o que é certo, porque a informação diminui medo, diminui tensão, diminui até dor. E dá mais segurança, né? E dá mais segurança. É isso aí, gente. Foi incrível esse bate-papo. A gente nem vê o tempo passar. E assim, eu me encantei muito com o seu trabalho, com a sua paixão. Seu olho brilha quando fala. E é um sacerdócio, né? Porque você tem que esperar até 18 horas. Ou mais. Existem partos que são mais rápidos e mais demorados. Qual que é a média, assim, geral? Depois que a gente chega no hospital, geralmente entre 6 e 10 horas. Ou seja, você tem que ficar ali com a paciente, da hora que a gente interna até a hora que ela tem bebê, ainda fica no pós-parto, né? Pelo menos 2 horas. E a doula ajuda muito também, né? A doula é um dos profissionais reconhecidos mundialmente como profissionais que auxiliaram a diminuir a taxa da primeira cesárea na vida das mulheres. Pelo suporte físico e emocional que elas dão. Para mim é um conforto quando a paciente minha fala assim, eu tenho doula no meu parto, junto com você. A gente vai ter doula na nossa equipe. Ok, é uma pessoa a mais para dar força para aquela família. E informação. É isso aí, é fantástico. Foi maravilhoso o nosso bate-papo, muito esclarecedor. E eu acho que muitas mulheres vão mudar um pouco da visão sobre o parto normal, sobre o parto natural, o parto humanizado. Sim. E eu quero agradecer pelo convite mais uma vez e dizer que é muito importante isso ter uma iniciativa de uma mulher, como eu já falei antes, diante de outras iniciativas, e para que as pessoas conheçam, para conhecer mesmo esse mundo, ler mais, porque é isso que está faltando um pouquinho, conhecer um pouco para ter menos medo. É isso aí. E aí vamos ficar sonhando com um Brasil cada dia melhor, mais evoluído e mais focado no parto natural, no parto humanizado. Sim. É isso aí, gente. Essa foi mais uma conversa com Luana Ribeiro. Até a próxima. Foi incrível estar com vocês. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.